O Anel de Salomão havia desaparecido, e com ele o controle sobre as 72 legiões das trevas. 3 dias após o funeral do grande rei, o místico Anel Dourado, gravado com o poderoso selo de Salomão, que por décadas mantivera aprisionados os mais terríveis demônios da criação, simplesmente desvaneceu do dedo do monarca morto. Os sinais foram imediatos. As ofertas queimadas exalavam odor pútrido. Animais sacrificiais fugiam aterrorizados. Águas sagradas ferviam sem fogo. Nas ruas de Jerusalém, crianças choravam apontando para figuras horrendas que só elas viam. Mulheres grávidas sentiam bebês se contorcerem violentamente. Cães uivavam em coros dissonantes. O sumo sacerdote Zadok compreendeu. Durante 40 anos, o anel havia selado as portas entre o mundo dos homens e o abismo das trevas. Agora, essas portas se abriam. Nas profundezas do Sheol, uma voz ancestral ecoou. Baal está livre, e ele vem buscar vingança. Miguel Arcanjo sentia suas asas tremerem com uma perturbação cósmica. Mas será que o anel realmente desapareceu por acaso? Quem seria capaz de roubar um artefato tão poderoso? E por que Miguel, o invencível príncipe dos exércitos celestiais, parecia preocupado? O que ele sabia que nem mesmo os céus suspeitavam? Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, sentia uma perturbação cósmica que fazia suas asas tremerem. Desde os primórdios da criação, o grande arcanjo jamais experimentara tal sensação de desequilíbrio. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo rasgado por garras invisíveis. Em seu posto de sentinela nos portões do paraíso, Miguel observava as estrelas piscarem de forma irregular, como se algo maligno estivesse interferindo na harmonia celestial. A convocação veio como um trovão silencioso que reverberou em sua essência angelical. Uma luz mais brilhante que 1000 sóis envolveu-o, transportando-o instantaneamente à presença do Altíssimo. Diante do trono de Deus, onde querubins e serafins cantavam eternamente Santo, 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 Miguel prostrou-se em adoração. Levanta-te, meu fiel guerreiro, ecoou a voz que criara os céus e a terra. Uma sombra antiga se ergue sobre minha criação. O selo que mantinha as 72 legiões aprisionadas foi quebrado. Baal, Astarote, Paimon e todos os seus consortes malignos estão livres para corromper os filhos dos homens. Miguel ergueu seus olhos flamejantes, compreendendo a magnitude da missão que lhe seria confiada. Havia enfrentado dragões cósmicos, principados das trevas e até mesmo o próprio Lúcifer na grande rebelião. Mas nunca havia enfrentado simultaneamente toda a hierarquia demoníaca organizada. Vai, ordenou o Senhor, e restaura o equilíbrio entre luz e trevas. Mas lembra-te, a verdadeira vitória não vem da força, mas da sabedoria. Mas havia algo que nem mesmo Miguel sabia. Um dos demônios já havia possuído um dos sacerdotes do templo. O céu escureceu sobre Jerusalém quando Baal emergiu das profundezas, trazendo consigo o fedor de 1000 batalhas perdidas. Miguel desceu à terra como um meteoro de luz pura, sua forma angelical adaptando-se à realidade física sem perder sua essência divina. Suas 6 asas se dobraram ao redor de seu corpo musculoso, e a armadura celestial, forjada no próprio trono de Deus, materializou-se sobre ele em placas de luz solidificada. Na mão direita, empunhava a espada flamejante que um dia expulsara Adão e Eva do Éden. Baal se manifestou no pátio do templo como uma tempestade de ódio concentrado. Sua forma era a de um gigante de 3 cabeças, uma de homem, uma de sapo e uma de gato, todas coroadas com chifres retorcidos. Seus olhos eram brasas ardentes e de sua boca escorriam palavras blasfemas que faziam o próprio ar se corromper. Miguel! Rugiu o demônio, sua voz ecoando como o trovão de uma tempestade infernal.
Finalmente nos encontramos sem as correntes de Salomão. 40 anos esperei por este momento. O confronto foi titânico. Miguel investiu com sua espada flamejante, cortando o ar em arcos de fogo divino. Baal respondeu com chicotes de sombra pura que brotavam de seus dedos, cada golpe capaz de rasgar a própria realidade. O chão do templo rachou sob seus pés, e as colunas de mármore tremeram com o impacto de suas investidas. A população de Jerusalém observava aterrorizada das janelas e terraços, testemunhando uma batalha que transcendia a compreensão humana. Alguns caíram de joelhos em oração, outros fugiram gritando pelas ruas estreitas da cidade antiga. Por 3 horas eles lutaram, até que Miguel encontrou uma abertura na defesa de Baal. Sua espada perfurou o peito do demônio e uma luz cegante explodiu do ferimento. Baal soltou um grito que fez os vidros se estilhaçarem em toda Jerusalém antes de ser sugado de volta para as profundezas. Ao derrotar Baal, Miguel descobriu algo perturbador. O demônio sorriu antes de ser banido, como se soubesse de um segredo terrível. Nos túneis subterrâneos de Jerusalém, os demônios restantes se reuniam em conselho de guerra. Longe da luz do sol, nas catacumbas esquecidas que serpenteavam sob a cidade sagrada, 71 criaturas das trevas formaram um círculo blasfemo. Cada uma era única em sua monstruosidade. Astaroth com sua coroa de serpentes, Paimon montado em seu camelo espectral, Belet com sua trombeta de ossos humanos e dezenas de outros principados malignos. Baal foi tolo, sibilou Astaroth, assumindo automaticamente a liderança após a queda do primeiro demônio. Sua voz era como o sussurro de 1000 víboras. Enfrentou Miguel em combate direto, como nos velhos tempos. Mas não somos mais os mesmos seres que se rebelaram no início dos tempos. Aprendemos, evoluímos. Paimon, cujos olhos eram como poços sem fundo, ergueu sua voz melodiosa. O arcanjo espera que lutemos com honra, como guerreiros. Mas nós somos demônios. Nossa força está na corrupção, na mentira, na manipulação das almas humanas. Um murmúrio de aprovação percorreu o círculo demoníaco. Belet tocou sua trombeta, produzindo um som que fazia os ossos tremerem. Proponho que usemos os próprios humanos como escudos. Miguel jamais ferirá um inocente para nos alcançar. Excelente, concordou Astaroth, seus olhos brilhando com malícia. Mas não apenas como escudos. Vamos corrompê-los, possuí-los, torná-los nossos instrumentos. Que Miguel tente nos combater quando estivermos habitando os corpos daqueles que ele jurou proteger. A estratégia era diabólica em sua simplicidade. Em vez de enfrentar Miguel em combates individuais, eles se espalhariam pela população, possuindo especialmente os mais vulneráveis, crianças, doentes, desesperados. Como poderia o príncipe dos exércitos celestiais lutar contra inimigos que se escondiam atrás de faces inocentes? Enquanto Miguel orava por sabedoria, uma criança no templo começou a falar em línguas antigas, línguas demoníacas. A voz que saía da criança não era sua. Miguel, viemos brincar contigo. O arcanjo estava ajoelhado no Santo dos Santos, buscando orientação divina, quando ouviu a voz infantil ecoar pelos corredores sagrados. Mas havia algo profundamente errado naquele som. As palavras eram pronunciadas em aramaico antigo, uma língua que nenhuma criança de 7 anos poderia conhecer, e carregavam um tom de malícia que fazia o ar vibrar com energia maligna. Miguel ergueu-se lentamente, suas asas se contraindo instintivamente. Ao sair do santuário, deparou-se com uma cena que desafiava sua compreensão. Dezenas de crianças caminhavam pelos pátios do templo com movimentos mecânicos, seus olhos brilhando com uma luz que não era humana. "Olá, Miguel", disse uma menina de cabelos dourados, sua voz doce contrastando com as palavras venenosas que pronunciava. "Somos seus velhos amigos. Lembra-se de nós?" "Claro que lembra. Você nos expulsou do céu há tanto tempo." Outra criança,
um menino de talvez 5 anos, riu com uma gargalhada que soava como vidro se quebrando. Agora somos muitos, e você é apenas um. Como vai nos combater sem ferir estes pequeninos inocentes? Miguel sentiu seu coração celestial se contrair de angústia. Este era o dilema mais cruel que já enfrentara. Sua missão era proteger a humanidade, especialmente os mais vulneráveis. Como poderia cumprir seu dever se os próprios inocentes se tornaram instrumentos do mal? Sabemos o que você está pensando, sussurrou uma terceira criança, aproximando-se com passos que não faziam ruído. Você não pode nos ferir, sua natureza divina o impede. Mas nós podemos fazer muito mal através destes corpinhos frágeis. Para demonstrar, a criança ergueu a mão e uma das colunas de mármore do templo começou a rachar. O poder demoníaco fluía através do pequeno corpo como lava através de um vulcão. Então, a voz de Astaroth ecoou através da boca de todas as crianças simultaneamente. Propomos um acordo, príncipe dos céus, um duelo final. Todos nós contra você. Vença e libertaremos estas crianças. Perca e a terra será nossa para sempre. Aceito o vosso desafio, disse Miguel, mas com uma condição. E sua proposta fez até mesmo Astaroth hesitar. A condição de Miguel ecoou pelos reinos espirituais. Todos os 71 demônios restantes em combate simultâneo no vale onde Deus julgará as nações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Através dos olhos das crianças possuídas, os demônios se entreolharam com uma mistura de surpresa e cautela. A proposta de Miguel era audaciosa, além de qualquer expectativa. Nem mesmo durante a grande rebelião, alguém havia ousado enfrentar tantos principados das trevas simultaneamente. O Vale de Josafá, murmurou Astaroth, através dos lábios de uma criança. O lugar onde o Altíssimo prometeu julgar todas as nações no fim dos tempos. Você escolheu bem o campo de batalha, o arcanjo. Mas está ciente de que isso significa sua morte certa? Miguel ergueu sua espada flamejante e sua luz fez as sombras recuarem. Se é esse o preço para libertar estas crianças e proteger a humanidade, que assim seja. Mas para tornar o combate justo, renuncio a metade de meus poderes celestiais durante a batalha. A declaração causou um tumulto entre os demônios. Paimon sussurrou através de um menino. Ele está blefando. Nenhum ser celestial renunciaria voluntariamente a seu poder. Não é blefe, respondeu Miguel, e sua armadura celestial começou a se desfazer parcialmente, revelando que ele falava sério. Estabeleçam as regras. Ao pôr do sol de amanhã, no Vale de Josafá. Combate até que apenas um lado permaneça de pé. As crianças possuídas formaram um círculo e por vários minutos apenas sussurros demoníacos preencheram o ar. Finalmente, Astaroth falou. Aceito em nome de todos nós, mas saiba, Miguel, que não mostraremos misericórdia. Você morrerá, e com sua morte, o último obstáculo entre nós e o domínio total da terra será removido. Que assim seja, respondeu Miguel solenemente. As crianças desabaram simultaneamente, livres da possessão demoníaca, mas inconscientes. Miguel as carregou gentilmente para fora do templo, entregando-as aos cuidados dos sacerdotes. Então, retirou-se para um lugar solitário nas montanhas para se preparar espiritualmente para o que poderia ser sua última batalha. Durante toda a noite, ele jejuou e orou, fortalecendo sua armadura divina com a luz que emanava de sua comunhão com o Altíssimo. Mas enquanto Miguel se preparava em santidade, os demônios também faziam seus preparativos, unindo suas essências malignas em uma sinfonia de ódio. Mas enquanto Miguel se preparava, um dos demônios já havia encontrado o anel perdido de Salomão. Paimon ergueu o anel de Salomão, e seu poder ancestral começou a corromper até mesmo a luz das estrelas. Nas profundezas de uma caverna no Monte das Oliveiras, onde nem mesmo a luz da lua conseguia penetrar, Paimon contemplava sua descoberta com olhos que brilhavam como brasas.
O anel dourado, gravado com o selo de Salomão, aquele símbolo que por décadas os havia mantido aprisionados, agora repousava em sua garra demoníaca. Ironia divina, murmurou Paimon, sua voz ecoando pelas paredes rochosas. O instrumento de nossa prisão se torna a chave de nossa vitória. O anel não era apenas um objeto de poder, era um artefato forjado com a própria sabedoria divina, capaz de comandar não apenas demônios, mas de alterar a própria estrutura da realidade. Nas mãos de Salomão, havia sido usado para construir o templo com a ajuda de legiões demoníacas forçadas ao trabalho. Nas mãos de Paimon, seu potencial era infinitamente mais sombrio. Conforme o demônio deslizou o anel em seu dedo, ondas de poder maligno irradiaram da caverna. As estrelas no céu começaram a piscar irregularmente, como se algo estivesse interferindo na própria luz celestial. Animais noturnos fugiram aterrorizados e até mesmo as plantas começaram a murchar em um raio de várias léguas. Miguel, em sua vigília de oração, sentiu imediatamente a perturbação cósmica. Era como se alguém tivesse acendido uma fogueira de trevas no coração da criação. Ele compreendeu instantaneamente o que havia acontecido. Os demônios não apenas haviam encontrado o anel, mas alguém o estava usando. Então era isso, sussurrou Miguel, as peças do quebra-cabeças se encaixando em sua mente angelical. Eles não fugiram quando o anel desapareceu, eles o roubaram. Mas uma revelação ainda mais perturbadora o atingiu como um raio. Se os demônios tinham o anel desde o início, por que esperaram tanto para usá-lo? Por que permitiram que Baal fosse derrotado? Por que aceitaram o duelo no Vale de Josafá? A resposta veio como uma visão divina que fez seu sangue angelical gelar. Tudo havia sido uma armadilha elaborada. Eles queriam atraí-lo para um local específico, em um momento específico, com suas defesas reduzidas pela renúncia voluntária de metade de seus poderes. Então Miguel compreendeu a verdade terrível. O próprio Salomão havia escondido o anel propositalmente, sabendo que este dia chegaria. O Vale de Josafá tremeu quando 71 demônios se materializaram simultaneamente, suas formas grotescas bloqueando a luz do sol. O pôr do sol tingiu o céu de vermelho sangue quando Miguel desceu ao Vale Sagrado. Suas asas, mesmo com poder reduzido, ainda irradiavam uma luz suave que fazia as pedras brilharem como pérolas. Sua armadura celestial, embora parcialmente desfeita conforme prometido, ainda o protegia como uma segunda pele de luz divina. O vale, que um dia testemunharia o julgamento final das nações, agora se tornaria palco de uma batalha que determinaria o destino da humanidade. Miguel posicionou-se no centro, sua espada flamejante erguida em posição de combate. Então, eles vieram. 71 demônios se materializaram simultaneamente ao redor dele, formando um círculo de horror que desafiava a imaginação humana. Astaroth, com sua coroa de serpentes sibilantes, Belet, montado em seu cavalo pálido, Paimon, agora usando o anel de Salomão, irradiando poder amplificado, Malfas com suas asas de corvo que bloqueavam as estrelas e dezenas de outros principados das trevas, cada um único em sua monstruosidade. Chegou sua hora, príncipe dos céus, rugiu Astaroth, e todos atacaram simultaneamente. A batalha que se seguiu transcendeu qualquer conflito já travado na terra. Miguel se movia como um furacão de luz, sua espada cortando através de garras, tentáculos e chicotes de sombra. Cada movimento era preciso, cada golpe calculado para maximizar o dano enquanto conservava energia. Ele usou o terreno a seu favor, forçando os demônios a se atrapalharem mutuamente em seus ataques. Quando Belet investiu com sua lança de ossos, Miguel se esquivou de forma que o golpe atingisse Malfas. Quando 3 demônios tentaram cercá-lo, ele saltou alto, fazendo-os colidirem entre si. Mas eram muitos, e mesmo com sua estratégia superior, Miguel começou a mostrar sinais de fadiga. Um corte de Astaroth abriu uma ferida em seu braço esquerdo.
As garras de Paimon rasgaram sua armadura no ombro. Lentamente, inexoravelmente, eles estavam ganhando. Quando tudo parecia perdido, uma voz familiar ecoou dos céus. Meu filho, lembra-te de quem és. A voz de Deus trouxe uma revelação que mudaria o curso da batalha. Miguel não estava lutando sozinho. A voz do Altíssimo ecoou não apenas no vale, mas em cada coração humano que orava naquele momento. Em Jerusalém, famílias inteiras se ajoelharam em suas casas, clamando proteção para o guerreiro celestial que lutava por eles. No templo, os sacerdotes entoaram salmos de vitória. Até mesmo em terras distantes, onde rumores da batalha espiritual haviam chegado, os justos ergueram suas vozes em oração. Miguel sentiu cada oração como uma corrente de força pura fluindo através de seu ser. As feridas em seu corpo começaram a se curar. Sua armadura se reconstituiu e sua espada flamejante brilhou com intensidade renovada. Ele não estava sozinho, nunca estivera sozinho. As orações dos justos são como incenso diante do meu trono, ecoou a voz divina, e sua fé é a armadura mais poderosa que qualquer guerreiro pode vestir. Mas a maior surpresa veio quando uma figura familiar se materializou ao lado de Miguel. O espírito do próprio rei Salomão, vestido não com roupas reais, mas com vestes simples de penitente. Perdoa-me, nobre Miguel, disse Salomão, sua voz carregada de remorso. Foi minha arrogância que causou tudo isso. Pensei que podia controlar o mal, usar os demônios para meus próprios propósitos. Escondi o anel, não por sabedoria, mas por vergonha de minha falha. Miguel olhou para o rei penitente com compaixão. Todos falhamos, Salomão, mas Deus escreve direito por linhas tortas. Salomão ergueu as mãos e uma luz dourada começou a emanar delas. Deixa-me te mostrar o verdadeiro poder do anel. Não foi feito para controlar ou aprisionar, mas para selar. Selar não apenas demônios, mas também arrependimento, perdão e segundas chances. A revelação atingiu Miguel como um raio de compreensão. O anel de Salomão não era uma arma de dominação, mas um instrumento de misericórdia divina. E agora ele sabia como usá-lo. Mas Paimon tinha um último trunfo. Ele invocou o próprio Lúcifer para testemunhar o combate. O ar se tornou gelo quando a sombra de Lúcifer se projetou sobre o vale, e até mesmo os demônios tremeram. A temperatura despencou 20 graus em segundos. O próprio tempo pareceu desacelerar quando uma sombra colossal se projetou sobre o vale de Josafá, bloqueando completamente a luz das estrelas. Não era uma manifestação física, nem mesmo Lúcifer ousaria violar diretamente os decretos divinos sobre sua prisão. Mas sua presença espiritual era tão intensa que a própria realidade se curvava ao seu redor. Meu antigo irmão, a voz de Lúcifer ecoou como o sussurro de 1000 serpentes dirigindo-se a Miguel. Ainda brincando de herói, Miguel manteve sua postura firme, mas sentiu o peso esmagador daquela presença maligna. Lúcifer havia sido o mais belo dos anjos, o portador da luz, o mais próximo ao trono de Deus. Sua queda havia sido proporcional à sua grandeza anterior, tornando-o o mais terrível dos inimigos da criação. Vim apenas observar, continuou Lúcifer, sua sombra se movendo como fumaça viva. Esta batalha determinará o equilíbrio cósmico pelos próximos 1000 anos. Se meus servos vencerem, a humanidade cairá em uma era de trevas sem precedentes. Se você vencer, bem, será interessante ver como você lida com a vitória. Os demônios, mesmo em sua maldade, se prostraram diante da sombra de seu Senhor Supremo. Mas Miguel permaneceu ereto, sua luz celestial criando uma pequena bolha de claridade na escuridão opressiva. Você sempre foi meu oponente, mas interessante, murmurou Lúcifer. Força sem arrogância, poder sem corrupção. Mas todo anjo tem seu ponto fraco, Miguel. Até mesmo você. A pressão psicológica era esmagadora. Miguel sentia como se estivesse sendo observado através de um microscópio cósmico.
cada pensamento, cada dúvida sendo analisada e catalogada. Esta não era apenas uma batalha física, mas um teste de sua própria natureza angelical. Esta batalha não é apenas sobre poder, continuou Lúcifer, é sobre propósito. Você luta para proteger, eles lutam para destruir. Mas e se houvesse uma terceira opção? Lúcifer sussurrou uma única palavra que fez Miguel questionar tudo: orgulho. Por um momento, Miguel sentiu a tentação de provar sua superioridade, e nesse instante de hesitação, os demônios atacaram. A palavra de Lúcifer ecoou na mente de Miguel como um sino fúnebre. Orgulho. Era a mais sutil das tentações, aquela que havia causado a própria queda de Lúcifer. Não era o desejo de fazer o mal, mas o desejo de ser reconhecido pelo bem que se faz. Não era a rebelião contra Deus, mas a vontade de ser igual a Deus. Por uma fração de segundo, uma eternidade no tempo angelical, Miguel sentiu o sussurro venenoso: você é o mais poderoso dos arcanjos. Por que deveria se rebaixar a lutar em condições justas? Por que não mostrar a estes demônios patéticos quem realmente manda? Naquele instante de hesitação, de dúvida sobre seus próprios motivos, os 71 demônios atacaram simultaneamente. Garras, presas, chicotes de sombra e lâminas de fogo infernal convergiram sobre Miguel de todas as direções. O arcanjo se defendeu por instinto, mas sua mente estava dividida. Estava lutando para proteger a humanidade ou para provar sua própria superioridade. Estava servindo a Deus ou alimentando seu próprio ego. A dúvida o tornou mais lento, menos preciso. Uma garra de Astarote abriu um corte profundo em seu peito. Os dentes de Belet perfuraram sua armadura na coxa. Paimon, amplificado pelo Anel de Salomão, conseguiu um golpe que fez Miguel cambalear. Vês, riu Lúcifer, a dúvida é mais mortal que qualquer arma. Questiona-te, Miguel, por que lutas? Por amor ou por orgulho? Miguel caiu de joelhos, cercado por inimigos sedentos de sangue. Mas foi nessa posição de aparente derrota que encontrou a resposta. Ajoelhado, humilhado, ferido, e ainda assim determinado a proteger aqueles que amava. Luto porque amo, disse Miguel, sua voz baixa, mas firme. Não para provar minha força, mas para demonstrar a força do amor. A mudança foi instantânea. Sua luz celestial não se tornou mais brilhante, mas mais pura. Não mais poderosa, mas mais focada. Ele não estava ali para dominar seus inimigos, mas para proteger seus protegidos. Quando Miguel escolheu proteger em vez de destruir, algo extraordinário aconteceu com o Anel de Salomão. O Anel de Salomão começou a brilhar com uma luz que não era nem celestial nem infernal, mas algo completamente novo. No dedo de Paimon, o anel dourado começou a pulsar com uma luminosidade estranha. Não era a luz dourada típica dos artefatos celestiais, nem a escuridão avermelhada dos objetos infernais. Era algo diferente, uma luz prateada que parecia conter dentro de si todas as cores do arco-íris. Paimon olhou para sua própria mão com crescente alarme. O anel estava esquentando não com o calor do fogo infernal, mas com algo que ele não conseguia identificar. Era como se o artefato estivesse respondendo à mudança no coração de Miguel. O que está acontecendo? Rugiu Astarote, interrompendo seu ataque para observar o fenômeno. O espírito de Salomão, ainda presente no campo de batalha, sorriu com uma expressão de compreensão e alívio. Agora eu entendo. O anel nunca foi feito para ser usado por um coração impuro. Ele foi forjado com a própria essência do amor divino, programado para responder apenas à pureza de intenção. A luz do anel se intensificou e Paimon começou a gritar de dor. Não era uma dor física, mas algo muito mais profundo. Era como se o próprio anel estivesse purificando sua essência demoníaca, forçando-o a confrontar o que havia sido antes da queda. Impossível! Berrou Paimon, tentando remover o anel, mas ele parecia ter se fundido com seu dedo.
Eu sou um demônio, não posso ser purificado. Mas o anel tinha sua própria vontade. Com um brilho cegante, ele se desprendeu do dedo de Paimon e voou através do ar, pairando diante de Miguel como um pequeno sol prateado. Miguel estendeu a mão e o anel pousou suavemente em sua palma. No momento do contato, uma visão explodiu em sua mente. Ele viu o anel sendo forjado não nas fornalhas celestiais, mas no próprio coração de Deus, imbuído não com o poder de dominação, mas com o poder da escolha livre. O verdadeiro propósito, sussurrou Miguel, compreendendo finalmente. Não foi feito para aprisionar demônios, mas para oferecer-lhes uma escolha, uma chance de redenção. Os demônios recuaram, confusos e aterrorizados. Nunca haviam visto o anel se comportar daquela forma. Durante séculos, ele havia sido um instrumento de controle nas mãos de Salomão. Agora, irradiava algo que eles mal conseguiam compreender: esperança. Mas usar o anel significaria que Miguel teria que fazer uma escolha impossível: salvar os demônios ou destruí-los. Com o anel em suas mãos, Miguel viu não apenas os demônios como eram, mas como haviam sido antes da queda. A visão atingiu Miguel como uma onda de compaixão divina. Por um momento transcendente, o véu do tempo foi removido, e ele viu seus inimigos não como as criaturas grotescas que se tornaram, mas como os anjos gloriosos que um dia foram. Astaroth, com sua coroa de serpentes, havia sido Astarel, o anjo da música celestial, cuja voz fazia as estrelas dançarem em harmonia. Beleth, montado em seu cavalo pálido, fora Beliel, guardião dos jardins do paraíso, onde cada flor cantava louvores ao Criador. Paimon, ainda tremendo pela experiência com o anel, havia sido Paiael, o anjo da sabedoria, que ensinava os segredos da criação aos serafins mais jovens. Todos eles, todos os 71 demônios que o cercavam, haviam sido seus irmãos, seus companheiros na adoração eterna, seus amigos na glória celestial. A queda os havia corrompido, deformado, transformado em caricaturas grotescas de sua beleza original. Mas a essência angelical ainda estava lá, enterrada sob camadas de ódio e desespero. Eu me lembro de vocês, disse Miguel, sua voz carregada de uma tristeza infinita. Lembro-me de quando cantávamos juntos diante do trono. Lembro-me de quando suas vozes se uniam à minha em louvor ao Altíssimo. Os demônios pararam de atacar, confusos pela mudança súbita no tom da batalha. Alguns baixaram suas armas, outros recuaram instintivamente. Havia algo na voz de Miguel que despertava memórias que eles haviam tentado enterrar por milênios. Você não entende, sibilou Astaroth, mas sua voz havia perdido parte da malícia anterior. Nós escolhemos isto, escolhemos a rebelião, escolhemos a queda, escolhemos o ódio. Não há volta, sempre há volta, respondeu Miguel, erguendo o anel. Este anel não foi feito para controlá-los, mas para oferecer-lhes uma escolha. A mesma escolha que todos os seres com livre arbítrio enfrentam: amor ou ódio, luz ou trevas, redenção ou condenação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo a sombra de Lúcifer pareceu se contrair, observando-o atentamente. Esta era uma situação sem precedentes na história cósmica. Miguel tinha 3 opções: usar o anel para destruir os demônios definitivamente, usá-lo para aprisioná-los novamente, ou... A decisão de Miguel ecoou por todos os reinos. Eu escolho a terceira opção. Miguel ergueu o anel e pronunciou palavras que nunca haviam sido ditas antes: que sejam dados 1000 anos para escolherem. O anel de Salomão pulsou com uma luz que transcendia o espectro visível, irradiando através de todas as dimensões da realidade. As palavras de Miguel ecoaram não apenas no Vale de Josafá, mas em todos os reinos espirituais, do mais alto céu ao mais profundo abismo. 1000 anos, repetiu Miguel, sua voz ganhando a autoridade de um decreto divino. 1000 anos para que cada um de vocês escolha seu destino final.
Não serão aprisionados nem destruídos, mas terão a oportunidade de buscar redenção através do arrependimento genuíno. A declaração causou um tumulto cósmico. Nos céus, anjos sussurravam em espanto. No inferno, demônios menores rugiam de confusão. Na terra, sensitivos espirituais em todo o mundo sentiram uma mudança fundamental na estrutura da realidade. Isso é impossível, gritou Paimon. Somos demônios. Nossa natureza é o mal. Não podemos mudar. Vocês foram anjos, respondeu Miguel calmamente. Se puderam escolher o mal, podem escolher o bem. O livre-arbítrio não é uma maldição. É o maior presente que Deus deu a toda criatura consciente. O anel se elevou de sua mão, pairando no ar entre Miguel e os demônios. Sua luz se expandiu, envolvendo cada uma das criaturas das trevas em um casulo de energia prateada. Não era uma prisão, mas uma proteção, um espaço sagrado onde eles poderiam contemplar suas escolhas sem a influência corruptora do ódio acumulado. Durante estes 1000 anos, continuou Miguel, vocês permanecerão na terra, mas ligados a este anel. Poderão interagir com a humanidade, mas não poderão causar dano direto. Terão que aprender a existir sem destruir, a influenciar sem corromper. Astaroth, ainda envolvido na luz prateada, sussurrou: e se escolhermos não nos arrepender? Então, ao final dos 1000 anos, enfrentarão o julgamento final, respondeu Miguel. Não por minha espada, mas pela própria escolha que fizeram. A reação dos demônios foi variada. Alguns rugiam de fúria, outros permaneciam em silêncio contemplativo. Mas a verdadeira surpresa veio quando o primeiro demônio se ajoelhou. Era Baal, pedindo perdão. As lágrimas de Baal eram como chuva ácida queimando o solo, mas purificando sua própria essência. O grande demônio, que havia sido o primeiro a ser libertado e o primeiro a enfrentar Miguel em combate, agora se prostrava no chão rochoso do vale. Suas 3 cabeças, de homem, sapo e gato, estavam baixas em genuína humilhação. De seus olhos brotavam lágrimas que sibilavam ao tocar a terra, deixando pequenas crateras fumegantes. Eu me lembro, disse Baal, sua voz múltipla agora reduzida a um sussurro quebrado. Lembro-me de quando era Baaliel, o anjo da força justa. Lembro-me de proteger os inocentes em vez de aterrorizá-los. Lembro-me de quando amava em vez de odiar. A transformação foi visível. As lágrimas ácidas gradualmente se tornaram cristalinas. As 3 cabeças grotescas começaram a se fundir, revelando lentamente o rosto angelical que havia sido escondido por milênios de corrupção. Suas garras se suavizaram, suas asas de morcego começaram a clarear, assumindo tons dourados. Perdoa-me, Miguel, continuou Baal, sua voz agora unificada e carregada de remorso genuíno. Perdoa-me por todos os inocentes que aterrorizei, por todas as almas que corrompi, por toda a escuridão que espalhei pelo mundo. Miguel se aproximou e estendeu a mão para ajudar seu antigo irmão a se levantar. O perdão não é meu para dar, Baaliel, mas posso testemunhar que seu arrependimento é genuíno. O anel de Salomão pulsou e um raio de luz dourada envolveu Baal. Não era a luz prateada da contenção, mas algo mais quente, mais acolhedor. Era a luz da redenção começando a operar. Os outros demônios observavam em silêncio, alguns com curiosidade, outros com desprezo. Belet cuspiu no chão. Fraco! Você sempre foi o mais fraco de nós, Baal. Mas Paimon, ainda tremendo pela experiência anterior com o anel, sussurrou. Ou talvez ele seja o mais corajoso. A transformação de Baal não foi instantânea nem completa. Ainda havia sombras em sua forma, ainda havia vestígios de sua natureza demoníaca. Mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em milênios, havia esperança em seus olhos. O processo será longo, explicou Miguel aos demônios observadores. A redenção não é um evento, mas uma jornada. Baaliel terá que aprender novamente o que significa amar, servir, proteger, mas ele deu o primeiro passo.
Enquanto Baal se transformava, uma nova ameaça surgia. Os demônios que rejeitaram a oferta se uniam para uma última vingança. Astaroth liderou os demônios irredutíveis em um ataque suicida. Se não podemos vencer, ao menos arrastaremos alguns conosco. A transformação de Baal havia criado uma divisão clara entre os 70 demônios restantes. Aproximadamente metade observava o processo de redenção com curiosidade crescente, alguns até mesmo demonstrando sinais de arrependimento próprio. Mas a outra metade, liderada por Astaroth, reagiu com fúria absoluta. Traidor! Rugiu Astaroth, suas serpentes sibilando em coro. Prefere rastejar diante do inimigo a manter sua dignidade demoníaca. 35 demônios se agruparam atrás de Astaroth, suas formas se tornando ainda mais grotescas pela raiva. Belet tocou sua trombeta de ossos, produzindo um som que fez as pedras do vale racharem. Malfas bateu suas asas negras, criando ventos que carregavam o fedor da decomposição. Outros principados das trevas se prepararam para o que sabiam ser sua última batalha. Se a redenção é possível, sibilou Astaroth, então nossa rebelião foi em vão. Se podemos voltar, então nossa queda não teve significado. Prefiro a destruição total à humilhação do arrependimento. O ataque foi desesperado e brutal. Os demônios irredutíveis investiram contra Miguel, Baal e os demônios indecisos simultaneamente. Não lutavam mais para vencer, mas para causar o máximo de destruição possível antes de serem aniquilados. Miguel se posicionou defensivamente, protegendo Baal ainda em transformação. Mas, para sua surpresa, não lutou sozinho. Vários dos demônios indecisos se colocaram ao seu lado, defendendo a possibilidade de redenção que Astaroth queria destruir. Interessante, murmurou a sombra de Lúcifer, ainda observando. Demônios lutando pela chance de não serem mais demônios. A batalha foi feroz, mas breve. Os demônios que lutavam pela redenção tinham algo que os irredutíveis não possuíam: esperança. E a esperança, descobriram, era uma arma mais poderosa que o ódio. Um por um, os seguidores de Astaroth foram derrotados, não destruídos, mas contidos pela luz prateada do anel. Finalmente, apenas Astaroth permanecia, cercado e sozinho. Você venceu, disse ele a Miguel, mas sua voz não carregava derrota, apenas uma tristeza infinita. Mas saiba que alguns de nós nunca escolheremos o perdão. Alguns pecados são grandes demais para serem perdoados. Com a batalha vencida, Miguel enfrentou seu maior desafio: como explicar tudo isso aos céus? Diante do trono de Deus, Miguel teve que justificar por que havia oferecido misericórdia aos inimigos da criação. A convocação celestial foi imediata. Assim que a batalha terminou, Miguel sentiu o chamado irresistível que o transportou instantaneamente à presença do Altíssimo. Mas desta vez, não estava sozinho diante do trono. Todo o conselho angelical estava presente. Gabriel com sua trombeta, Rafael com seu cajado de cura, Uriel com sua espada de fogo e centenas de outros arcanjos e serafins. Miguel, a voz de Gabriel ecoou com autoridade. Explica-nos tua decisão. Por que ofereceste redenção àqueles que escolheram a rebelião? Por que não os destruíste ou aprisionaste conforme esperado? O murmúrio entre os anjos celestiais era audível. Alguns pareciam curiosos, outros claramente desaprovavam a decisão de Miguel. Uriel, conhecido por sua natureza inflexível, foi mais direto. Tua misericórdia pode ser vista como fraqueza, e se outros demônios interpretarem isso como uma licença para se rebelar, sabendo que sempre haverá uma segunda chance. Miguel permaneceu em pé, diante do trono, sua armadura ainda marcada pela batalha, suas asas ligeiramente queimadas pelos ataques demoníacos. Mas seus olhos brilhavam com uma convicção inabalável. Irmãos, começou ele, durante milênios lutamos contra as trevas com espadas e fogo. Vencemos batalhas, mas nunca vencemos a guerra, porque não estávamos lutando apenas contra demônios.
Estávamos lutando contra a própria natureza do livre-arbítrio. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Deus nos deu a capacidade de escolher, porque o amor forçado não é amor verdadeiro. Se isso vale para nós, por que não valeria para aqueles que escolheram mal? A redenção não é fraqueza, é a expressão máxima do poder divino. Rafael, sempre compassivo, inclinou-se ligeiramente. Mas e se eles rejeitarem a oferta? E se usarem estes 1000 anos apenas para causar mais mal? Então enfrentarão as consequências de suas escolhas, respondeu Miguel. Mas pelo menos terão escolhido com pleno conhecimento das alternativas. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz que criara os céus e a terra. Esta era a resposta que eu esperava desde o início. 1000 anos se passaram, e a terra nunca mais foi a mesma desde o dia em que a misericórdia venceu a justiça. Dos 71 demônios que receberam a oportunidade de redenção, 43 escolheram o caminho do arrependimento. Não foi uma transformação fácil ou rápida. Alguns levaram décadas para dar os primeiros passos, outros séculos para abandonar completamente seus hábitos malignos. Baal, o primeiro a se arrepender, tornou-se Baaliel novamente, um anjo protetor das crianças. Ironia divina, considerando que havia sido através da possessão de crianças que os demônios tentaram derrotar Miguel. Paimon, após séculos de luta interna, recuperou sua identidade como Paiael, dedicando-se a ensinar sabedoria verdadeira aos buscadores sinceros. 28 demônios, liderados por Astaroth, rejeitaram completamente a oferta de redenção. Ao final dos 1000 anos, enfrentaram o julgamento final não com surpresa, mas com uma aceitação melancólica. Eles haviam escolhido conscientemente a condenação eterna, preferindo a destruição à humilhação do arrependimento. O anel de Salomão foi transformado pelo processo. Não mais um instrumento de controle, tornou-se um símbolo de esperança, guardado no templo celestial como lembrança de que nunca é tarde demais para escolher o bem. Miguel, por sua decisão de oferecer misericórdia em vez de justiça pura, foi elevado a uma posição única entre os arcanjos. Tornou-se não apenas o príncipe dos exércitos celestiais, mas o guardião da segunda chance, responsável por supervisionar todos os casos de possível redenção no cosmos. A humanidade, embora não compreendesse completamente o que havia acontecido, sentiu a mudança. As tentações se tornaram mais sutis, mas também as oportunidades de crescimento espiritual se multiplicaram. O equilíbrio entre luz e trevas não foi eliminado, mas refinado. E assim, quando as crianças perguntam por que existe esperança mesmo na escuridão mais profunda, os sábios contam a história de quando Miguel enfrentou os 72 demônios de Salomão e escolheu amar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando essas poderosas narrativas bíblicas que fortalecem nossa fé e nos aproximam de Deus. Assim como Miguel ofereceu uma segunda chance aos demônios arrependidos, Jesus Cristo oferece redenção a todos nós. Não importa quão longe você tenha se afastado, não importa seus erros do passado, sempre há esperança de recomeço através do amor de Cristo. Deixe seu comentário. Você aceita Jesus como seu Salvador? Compartilhe conosco sua decisão ou suas reflexões sobre esta história. Sua palavra pode inspirar outros a também encontrarem a luz. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Até a próxima história.